Graças e paz, irmãos. Privilégio muito grande estar aqui com os irmãos nessa noite. Culto de aniversário, 22 anos de organização dessa igreja. E nós temos aqui um laço com essa igreja através da família da Camila, João e as meninas Dani e Isa, que todo mundo deve saber que a Camila é minha sobrinha, né? Então, um privilégio muito grande. Fui pastor dela lá em Barretos, na terceira igreja. E então eles se mudaram para Rio Preto, depois vieram para Porto Ferreira. E quando eu recebi o convite do conselho, me senti muito honrado. E quero saudar a igreja em nome da igreja de Vila Gerte, igreja onde eu sou pastor desde o ano passado. Meu nome é Paulo Sérgio da Silva. E a minha esposa Marlene, peço que ela fique de pé para todo mundo vê-la. Deus abençoe. Então, queridos, muito obrigado por nos receberem nesse final de semana e podermos louvar a Deus juntos. Que bonito esse coral, que cânticos lindos vocês entoaram ao Senhor, também no momento de louvor. Então, é muito bom estarmos juntos aqui. E quando o conselho lá da igreja da Vila Gerte recebeu a carta, convite, logo os irmãos me apoiaram, né? Me cedendo para estar aqui nesses dias. E então, que Deus abençoe, amados. Nosso desejo é trazer a palavra conforme o Senhor tem colocado no nosso coração. E eu gostaria de falar nesses dias, hoje à noite, amanhã pela manhã e amanhã à noite, sobre 3 áreas essenciais na vida de uma igreja e na vida de um cristão. Certamente essa igreja que tem completado seus 22 anos de organização tem experiências nessas 3 áreas que nós vamos falar nestes cultos. E eu queria convidá-los para abrirem suas Bíblias comigo, no texto básico que está em 2 Timóteo 4:7. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Gostaria de convidar a amada igreja para lermos juntos, a uma só voz. Vamos lá, todos juntos? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Veja que são 3 áreas essenciais na vida do cristão, 3 áreas essenciais na vida do apóstolo Paulo, autor desta carta, 3 áreas essenciais na vida da igreja do Senhor Jesus. E nós queremos explorar essas 3 áreas. Falaremos hoje sobre o bom combate, amanhã pela manhã sobre a carreira cristã e finalizaremos amanhã à noite, se Deus assim nos permitir, sobre a última expressão, guardei a fé. Vamos orar nesse momento, amados? Senhor querido, muito obrigado, Pai, porque essa igreja, uma igreja abençoada do Senhor, completa seus 22 anos de organização. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio de estar aqui com eles, trazendo a Tua palavra, conforme o Senhor tem colocado em nosso coração. Muito obrigado a Deus por nossa chegada, pela viagem. E obrigado, Senhor Deus, por encontrar esta igreja louvando o Teu nome, com hinos, com cânticos, com louvores. Obrigado por esse coral maravilhoso. Obrigado pelo pastor desta igreja, por seu conselho, junta diaconal, professores, jovens, adolescentes, crianças, todos, ó Pai, que compõem o Teu corpo aqui neste lugar. Pedimos a Tua bênção, Pai, que essa igreja continue, ó Deus, prosperando, continue crescendo, continue labutando, ó Deus, conforme o Senhor nos manda em Tua palavra. E nessa noite, Pai querido, fala conosco, ó Deus, porque nós queremos combater o bom combate. Queremos, ó Deus, lutar, ó Deus, conforme o Senhor nos tem ordenado em Tua palavra. E pedimos a Tua bênção, ó Deus. Fala conosco, Pai. No nome santo de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Meus queridos, 22 anos não são 22 dias.
22 anos combatendo o bom combate. Quando a gente chega nesses momentos especiais, irmãos, de aniversário de igreja, é algo assim peculiar, porque parece que a igreja consegue dar mais um passo, a igreja consegue vencer mais uma etapa, a igreja consegue labutar diante do Senhor por mais um período de tempo, e isso é muito gratificante, é muito bom. Recentemente nós tivemos lá na igreja da Vila Gerte um culto também de louvor e adoração pelos 50 anos de organização daquela igreja. E nesse ano, a terceira igreja de Barretos vai completar 70, não é? Acho que são 70 anos de organização. E eu conversava com um pastor há pouco sobre um colega nosso lá de Minas Gerais, e a igreja lá de Lavras tem mais de 100 anos de organização. E a gente fica pensando, né, irmãos, quanta coisa aconteceu durante toda essa história, quanta coisa aconteceu durante a história aqui da igreja de Porto Ferreira, e quanta coisa ainda mais o Senhor vai fazer neste lugar, e nós queremos, amados, participar desta obra do Senhor, amém, irmãos? Seja aqui, seja lá na Vila Gerte, seja onde o Senhor nos enviar. E o Senhor envia mesmo, né? Veja só, né? A Camila e o João são lá de Barretos, aí por motivos profissionais, o João foi para Rio Preto, veio para Porto Ferreira, e Deus tem usado eles. Deus pode fazer isso com todos nós aqui, irmãos. Não é só pastor, né, pastor? Não é só pastor que muda bastante. Aliás, um colega meu falou esses tempos atrás sobre o pastor, sobre a pessoa do pastor, que a gente precisa também criar raízes, que a gente precisa também buscar aquele campo onde lá no seminário a gente falava assim de uma forma risonha, que a gente gostaria de amarrar o burro, ou seja, né, sossegar um pouco, de ficar mudando de cidade em cidade, de campo a campo, né? Eu fiz os cálculos aritméticos, nós já mudamos mais ou menos umas 17 vezes. 17! Aí eu falo, Jesus, por favor, Senhor, se tiver que mudar mais 17, amém, né? Mas se der para parar, por favor, que vai indo, cansa um pouquinho. Mas não é só pastor que muda, irmãos. Qualquer um dos irmãos pode ser levado pelo Senhor Jesus para servir em qualquer outro lugar. Mas para que isso aconteça, seja aqui onde os irmãos estão, até a volta de Jesus, até Ele os chamar, ou onde Ele nos enviar, nós precisamos aprender, amados, a sobreviver e vencer na fé. E esse texto nos fala muito sobre isso. Porque quando a gente lê a segunda carta de Paulo a Timóteo, amados, é interessante nós notarmos que são os últimos momentos do ministério do apóstolo Paulo. Ele vivia uma situação desoladora, irmãos. Ele não podia mais ansiar por um ministério frutífero, ele estava preso. A maioria dos amigos havia abandonado esse homem de Deus, mas ainda assim ele estava confiante, ainda assim ele perseverava. E aqui nesse mesmo livro, no capítulo 1, verso 12, ele diz que ele não se envergonhava do evangelho. Acontecesse o que acontecesse, ele diz, olha, eu não me envergonho, eu vou suportar tudo por causa dos eleitos, capítulo 2, verso 10. Porque Paulo tinha essa disposição, amados, porque ele combatia o bom combate, porque ele sabia que ele era fiel a Cristo, capítulo 4, verso 7, e que Cristo era fiel a ele. Então, amados, o apóstolo Paulo tinha confiança no Senhor, que o havia resgatado da morte, que havia salvado ele, conforme nós ouvimos os irmãos acabando de cantar aqui no Maravilhoso. E ele sabia também que Deus o resgataria através da morte, levando ele para a vida eterna. Irmãos, é gratificante perseverar no Senhor. A gente comentava há poucos momentos antes do culto, como que a gente anseia por ver os bancos repletos, como a gente anseia por ver a igreja ficar pequena, como a gente anseia por ver as almas se convertendo a Cristo. Mas, meus irmãos, o nosso papel, a nossa função não é converter almas. Quem converte as almas é o Senhor. A nossa função
é combater o bom combate, é completar a nossa carreira até o final e guardar a fé. Então, meus irmãos, nessa noite eu queria falar sobre o bom combate. O que é que a Bíblia está nos falando acerca desse assunto? O que Deus tem a nos dizer sobre esse assunto? O apóstolo Paulo, irmãos, comparava aqui a vida cristã a uma luta. Porque combate significa luta, ação de combater, luta entre gente armada ou forças militares, batalha, peleja, embate, choque. Esse é o sentido da palavra combate. E o apóstolo Paulo estava comparando a carreira cristã a uma luta. E vamos mais além, não é o apóstolo Paulo apenas que estava dizendo isso, é Deus que está falando isso para nós. É Deus que está nos dizendo: filho, a caminhada comigo é uma luta, mas é uma boa luta. Amém, irmãos? É um bom combate. Por isso, irmãos, nós temos que reavaliar a nossa posição como crentes. Se nós estamos, de fato, combatendo o bom combate. E o que é, amados, que nós podemos descobrir acerca desse assunto? Nós poderíamos falar muita coisa sobre esse assunto, mas eu gostaria inicialmente de dizer, amados, o que não é o bom combate. Se existe o bom combate, conforme a Bíblia está dizendo, nós podemos entender que existe também o mau combate. E o que seria o mau combate? O mau combate, irmãos, seria a luta errada, do modo errado. É importante a gente esclarecer o que é o bom combate, porque, amados, uma das causas de muito enfraquecimento na vida de muitos crentes e de muitas comunidades, de muitas igrejas, é talvez o mau entendimento do que é o bom combate. A Bíblia nos diz lá em Tiago, irmãos: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Veja o mau combate. Não era disso que o Senhor estava nos falando quando Ele falou do bom combate. Em Efésios capítulo 6, verso 12, a Bíblia vai nos esclarecer um pouco mais que a nossa luta, nosso combate, não é contra o sangue e a carne. Nossa luta, o nosso combate, irmãos, o bom combate, não é contra pessoas. O bom combate, amados, é contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então a nossa luta não é contra o próximo. Nossa luta não é contra o irmão. Nossa luta não é contra a família ABCD. Nossa luta não é contra o povo lá fora que não conhece Jesus. O bom combate, irmãos, não é nada disso. Mas muitas vezes nós notamos que é mais fácil a gente lutar o mau combate do que o bom combate. Então, o que é o bom combate, irmãos? Ora, para nós entendermos do que a Bíblia está falando, é necessário nós entendermos aqui inimigos, contra quais inimigos nós estamos lutando. A que inimigos a Bíblia se refere? Se a vida cristã é comparada a uma batalha, a uma guerra, contra quem nós estamos em guerra? Eu gostaria de falar nessa noite, amados, sobre 3 inimigos que nós temos que vigiar contra eles, lutar contra eles e vencê-los em nome de Jesus. E certamente, se nós entendermos bem isso, e se nós tomarmos e perseverarmos na posição que o Senhor nos colocou, nós venceremos e combateremos o bom combate. Que inimigos são esses? Primeiro inimigo, irmãos, que a Bíblia nos alerta, é o mundo. Na luta cristã, irmãos, nós vamos nos deparar sempre com esse inimigo. E é um inimigo sagaz, destruidor, e nos cerca insistentemente. Estamos no mundo, mas não somos do mundo, diz a palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz lá em 1 João 5,19, que nós somos de Deus e o mundo jaz no maligno. E o mundo do qual nós falamos aqui, irmãos, do qual a Bíblia fala, não é o mundo natureza. Não é o mundo plantas e animais, por exemplo. Não é o mundo dos bichinhos. Nós, no ministério, temos algumas coisas, né? A gente vai aprendendo a renunciar a algumas coisas muito boas por causa do Evangelho. E essa semana, pensando na nossa vinda, eu tinha que ir lá em Barretos buscar a minha esposa, que veio um pouquinho antes para fazer
passar por um médico. E aí alguém poderia dizer, puxa vida, pastor, o senhor está lá em São Paulo e a esposa tem que vir aqui para ir no médico. Pois é, irmãos, depois de vários anos orando, Deus abençoou a gente com esse médico em Barretos e deu certinho. Assim ela já viu a mãezinha dela, passou uma semana com a mamãe. E eu planejei tudo e nessa semana, então, pensando já nessa viagem, eu me lembrei de 2 amiguinhos nossos que ficaram lá em Barretos, que a gente ama muito, nossos 2 cachorrinhos. E foi interessante, né? Cheguei lá na minha mãe e a nossa cachorrinha, agora é da minha mãe, né? Latindo, aí na hora que eu falei com ela, ela mudou o discurso, já começou a conversar comigo. Não é desse mundo que nós estamos falando, irmãos, o mundo criação. Esse mundo nós amamos. O mundo criado por Deus, a natureza criada por Deus, não é nosso inimigo. E nem tampouco, irmãos, o mundo pessoas. Quando a gente fala mundo, a gente também se refere às pessoas, à sociedade. Nós acabamos de ler Efésios 6,12. Nossa luta não é contra o sangue e a carne. Mas o mundo, que é nosso inimigo, é um mundo sistema de pecado que está aí fora, irmãos. É um mundo governado por Satanás, onde o certo é errado e o errado é certo. É um mundo onde nós estamos inseridos numa sociedade onde o dinheiro manda em tudo, onde o dinheiro compra tudo, até a honra das pessoas. É um mundo onde nossos filhos vão para as escolas e nós sabemos que ali dentro pode ter até um traficante. É um mundo, irmãos, onde fala-se tanto hoje em dia do casamento gay. E eu não sei se os irmãos têm acompanhado algumas coisas, não dá para acompanhar, muita notícia, muita informação, mas esses dias a Rede Globo colocou no Fantástico uma enquete sobre o casamento gay. Quem apoiava, entrava no site do G1 e dava um ok, sim. Quem não apoiava, entrava e clicava não. E alguns crentes começaram a se movimentar nas redes sociais e falando, vamos lá votar, irmãos. Vamos lá votar. E quando a Globo viu que o não já era 55% e o sim, 40 e poucos por cento, a Globo tirou do ar a página. Você veja, um mundo que manipula a opinião das pessoas. Um mundo que tenta fazer a cabeça das pessoas contra a palavra do nosso Deus. O mundo do tráfico de drogas, que ninguém segura mais, só Jesus voltando para pôr um fim nisso. O mundo da bandidagem, o mundo da imoralidade. Enfim, amados, esse é o nosso inimigo. Não é o mundo pessoas, não é o mundo criação, mas é o mundo sistema de pecado. E a palavra de Deus, irmãos, nos alerta muito a respeito disso. Nós temos que vigiar e nós temos que tomar cuidado. Lá em Tiago 4,4, a Bíblia diz, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se o que mesmo, irmãos? Inimigo de Deus. Muito bem, irmão. Então, no bom combate, nós precisamos seguir esse padrão de luta estabelecido por Deus na sua palavra. Não é contra as pessoas que nós guerreamos, mas nós temos que ter posições bem firmadas na palavra para vencer o padrão de conduta errada que habita nesse mundo, que governa esse mundo. E a Bíblia nos fala em Colossenses 2:8 e 9 para tomarmos cuidado com as ideias, com as filosofias, que ninguém vos venha enredar. Colossenses 2:8 e 9, com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Veja, filosofias, vãs sutilezas. Quantos jovens crentes foram para a faculdade e lá se desvirtuaram? Se deixaram enredar pelas filosofias e vãs sutilezas do mundo. Quantos irmãos estão perdendo a cabeça quando vão para uma faculdade, quando arrumam um emprego novo, quando passa a ganhar um dinheirinho a mais? O reverendo Augusto Nicodemos, esses tempos atrás, escreveu um artigo sobre o despreparo dos jovens crentes indo para as faculdades. E o reverendo Augusto, até o fim desse ano, é chanceler do Mackenzie.
E conversando com ele, ele me disse, olha, é muito complicado. O número de moços crentes e jovens que vão para as faculdades e lá eles perdem o chão. Por que será, hein? Será que eles não estão sendo preparados nas igrejas? Será que tem adolescente que gosta de ser tratado como criança na igreja? Até quando? Será que tem jovens nas igrejas que ainda não identificaram, não caiu a ficha que nós estamos combatendo um bom combate e que o mundo é um grande inimigo? Cabe a nós, irmãos da igreja do Senhor Jesus, alertá-los. E uma coisa que eu tenho constatado, o problema começa em casa. Nem sempre, mas muitas vezes. Há pais que não orientam. E há pais que orientam e fazem tudo certinho, toda a lição de casa. Mas quando chega na hora dos filhos andarem sozinhos, muitas vezes acontece tudo isso que eu disse. Então nós temos, amados, que vigiar. O mundo está aí, de braços abertos, tentando nos destruir, mas nós temos que lutar o bom combate, amém, irmãos? Vamos vencer esse inimigo, em nome de Jesus? Não significa que vamos mudar o mundo, mas o mundo não vai nos mudar. E isso é vencer o bom combate contra o mundo. Mas, meus irmãos, existe um outro grande inimigo que a Bíblia nos fala, talvez pior que o mundo, talvez pior do que esse sistema todo que nós vemos aí dia após dia, sistema de pecado, de morte. Por que pior? Porque ele está muito mais perto de nós. Ou melhor, ele está em nós. Esse segundo inimigo, irmãos, alguém sabe qual é? Muito bem, nossa carne. A carne, amados, trata da natureza humana. Natureza humana pecaminosa que está em cada um de nós, e todos nós somos humanos e somos pecadores. Esse inimigo, amados, é pior que o mundo porque está intrinsecamente ligado a nós mesmos, somos nós. Nós somos assim, nós somos humanos. E é nessa esfera que habita a nossa natureza de pecado, natureza do velho homem. E todo mundo aqui é convertido, amém, irmãos? Todo mundo é convertido, amém? Amém. Se você ainda não é convertido, trata de se converter. Você está numa igreja abençoada, ouvindo aí a palavra, com esse pastor abençoado, ouvindo hinos maravilhosos, com esse coral, com essa equipe de louvor. Então você está bem consciente da verdade. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais ele fará. Mas, meus irmãos, não é o fato de sermos convertidos que nos deixa livres da nossa natureza humana. Nós teremos que lutar contra esse inimigo chamado carne, natureza humana, até o dia que o Senhor nos chamar, ou se Ele voltar antes para nos buscar. E a Bíblia nos fala, irmãos, das obras da carne. Lá em Gálatas, o texto bem conhecido: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Não sou eu, e nem foi o pastor que disse isso, né, pastor? Palavra de Deus não vai para o céu. Pastor, mas todo mundo é pecador. Sim, o que a Bíblia está dizendo, irmãos, aqui em outros textos, é que quem vive assim não vai para o céu. Não significa que nenhum de nós tenha alguma fraqueza em alguma dessas áreas. Não significa que nenhum de nós seja atacado, vez por outra, por um pensamento maligno. Não significa que nenhum de nós precise melhorar. Isso todos nós somos iguais, temos que melhorar, somos vulneráveis, somos atacados, nossa natureza humana tenta nos subverter. Mas, irmãos, a Bíblia diz que quem vive entregue à devassidão da carne não herdará o reino dos céus. Então esse é um grande inimigo, hein?
Quantos casamentos desfeitos nos últimos tempos, quantos adultérios, quanto pecado. Lá fora isso é normal, é comum, mas eu me refiro a coisas assim dentro das igrejas. E a gente não pode ser hipócrita, irmãos, ou fariseu e atirar pedras, não é isso não. Todos nós somos sujeitos a pecar. Mas, amados, a Bíblia nos dá um grande recado, que ninguém será provado além das suas forças. Então vamos vigiar. Olha lá em Marcos 7, 21 e 23, Jesus nos alerta como essa natureza é terrivelmente forte. Jesus diz, olha, do coração dos homens procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Vem de dentro de onde? Da nossa natureza humana, da nossa carne. E a palavra ainda nos diz em Tiago 1, 12 e 15, bem-aventurado é o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado por sua própria cobiça. Quando essa o atrai, seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, meus queridos, esse é um grande inimigo, contra o qual nós temos que lutar todos os dias. Isso é um bom combate. Quantas vezes acontece algo no seio da igreja ou na família, e surge uma rixa, surge uma divisão, as pessoas não se olham mais, não conversam mais, não se abraçam mais. E o que é pior, irmãos, há situações onde um sai falando mal do outro para alguém mais, espalhando um veneno mortífero, terrível e demoníaco. Porque a Bíblia nos fala, irmãos, lá em Provérbios, que aquele que semeia contenda entre os irmãos, o Senhor o abomina. Então isso é comum, infelizmente não devia ser, né? Mas é comum acontecer assim em muitos contextos. Talvez alguém aqui esteja vivendo uma situação como essa. O salmista Davi nos fala dos inimigos gratuitos. E a gente que é pastor experimenta um pouquinho disso. A gente chega numa igreja, e aí alguns irmãos, talvez na sua, como que eu vou dizer, imaturidade, diz assim, não fui muito com a cara desse pastor. Ele nem conhece o pastor. Nem sabe quem é o pastor. Não fui muito com a cara desse pastor. Mas isso não é só pastor que sofre. Talvez você esteja passando por isso. Ou será que você faz isso? Não vou com a cara desse irmão. Não vou com a cara dessa irmã. Misericórdia, irmão. Fala para o irmão do seu lado aí, misericórdia, irmão. Tem que vigiar, né? Tem que vigiar, porque a carne é terrível. Terrivelmente prejudicial, danosa. E essas coisas provêm da carne. É fácil amar a todos? Pode não ser, mas é a ordem de Deus, né? O grande mandamento, né? O primeiro, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amarás o próximo como? A ti mesmo. Falava sobre isso essa semana lá no nosso estudo bíblico, lá na igreja da Vila Gerde. Nós temos que amar o próximo porque Deus nos mandou amá-lo. E muitas vezes, amados, o nosso próximo é um parente nosso. Muitas vezes o nosso próximo é um irmão da igreja. E o Senhor quer que nós amemos uns aos outros como Ele nos amou. Então, meus queridos, a carne abre diante de nós um leque de situações e de pecados em que todos nós podemos tropeçar. Nós temos que vigiar. Esse é o segundo inimigo que eu queria falar nessa noite, contra o qual nós temos que lutar o bom combate. Mas existe ainda um terceiro inimigo, irmãos, e a Bíblia nos fala bastante acerca desse inimigo, que é o diabo.
O diabo é o nosso arqui-inimigo. Ele é um anjo decaído. A Bíblia nos fala que ele levou consigo 1/3 dos anjos do céu. E que ao serem expulsos da glória celestial, eles foram transformados nos seres mais malignos e corruptos que existem. Incrivelmente, irmãos, há igrejas que não falam nada sobre o diabo mais, sabia disso? Tem igreja que não aceita falar do diabo, há líderes que não pregam acerca disso. Esses dias me mandaram até uma coisa interessante, uma figura para se pensar. 5 temas que muitas igrejas omitem. Deixa eu ver se eu me lembro bem. Não sei se os irmãos viram, se alguém viu e tiver memória boa, me ajuda. O diabo, muita igreja que não prega mais acerca do diabo. O inferno, o juízo final, a santificação e a volta de Jesus. Você sabia que tem igreja que não prega sobre esses temas? Se o pastor prega sobre o diabo, tem igreja que fala, ih, já vai começar a falar do diabo, vamos falar de bênção. Se o pastor prega sobre santidade, tem gente que já torce o bigode. Esse pastor só fica pegando no pé da gente. É melhor não falar dos inimigos, então. E está assim de igreja por aí, irmãos, abarrotada de gente. Porque não fala sobre isso. Mas fala só de bênção, de prosperidade, não é verdade? Todo mundo sabe, o Brasil está cheio de igrejas assim. Mas, irmãos, nós não somos aqueles que estão mercadejando a palavra, diz o apóstolo Paulo. Nós pregamos a palavra. E esse é um grande inimigo. Em Efésios 6, de 10 a 20, queria que você abrisse sua Bíblia lá comigo, é um texto meio longo, mas a gente gostaria de lê-lo. Efésios 6, de 10 a 20. Porque é um dos textos áureos dentro desse assunto, onde a palavra de Deus nos alerta acerca desse terrível inimigo. Efésios 6, 10 a 20. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Meus irmãos, a Bíblia nos fala muito acerca desse inimigo. A Bíblia nos alerta que ele é real, ele existe. O diabo, irmãos, não é um mito. O diabo não é algo que está dentro da nossa cabeça, nossas dificuldades, nossos pensamentos e nossas crises, como Freud colocou. Mas o diabo é um ser pensante, extremamente inteligente, mas terrivelmente maligno, terrivelmente corrupto, terrivelmente cruel. O diabo não tem nada de bom. Nesse contexto, irmãos, que nós acabamos de ler, a Bíblia está colocando para nós um combate bem prático. Não é um faz de conta, não é aquele tipo de coisa que a gente vê muitas vezes na televisão, que parece muitas vezes até uma encenação, uma coisa sensacionalista, e eu não aconselho ninguém ficar vendo aquelas entrevistas com pessoas supostamente endemoniadas. O diabo é muito mais sutil e sorrateiro do que se possa imaginar. Certa vez eu falava sobre esse assunto e
eu enfatizava que o diabo pode tentar colocar-nos uns contra os outros, porque ele sabe que se a igreja não estiver bem unida, bem ligada no amor cristão, ele nos enfraquece. E uma irmã não gostou e falou assim: mas o diabo não entra na igreja, pastor Paulo. Falei: a irmã acha que os tijolos seguram demônios? A irmã acha que tijolo, parede, segura demônio? Esse lugar é santo, é verdade, mas o inimigo é astuto, amados, o suficiente para tentar nos desvirtuar, mesmo dentro da casa do Senhor. Por isso que a Bíblia fala para nós resistirmos ao diabo, e ele fugirá de nós. Seja em nossa casa, seja na rua, seja onde for, ele vai sempre tentar nos afastar do Senhor Jesus, do Evangelho. E as armas que o Senhor nos apresenta nesse texto que nós lemos, irmãos, são bem conhecidas: verdade, justiça, conhecimento bíblico, fé, salvação, oração, súplica e perseverança. São 8 temas aqui para a gente estudar. Se os irmãos quiserem fazer um estudo lá na sua casa, autodidata. Muita riqueza de Deus nesse texto de Efésios, onde o Senhor nos fala em detalhes sobre estratégias de luta contra Satanás. E não há nada de novo aqui. Por que muitas vezes o crente está apanhando, tomando rasteira do inimigo? Vamos só pegar um exemplo aqui. Versículo 14. Cingindo-vos com a verdade. Verdade é a palavra de Deus. Verdade é uma atitude de vida. Mas quanta gente mente, irmãos, e tenta justificar a mentira como se fosse algo bom. Certa vez eu falava sobre isso, e aí alguém levantou aquela história do livro Refúgio Secreto, que também virou filme, né? História real, onde uma pessoa mentiu para salvar a vida de muitos judeus. Eu não lembro quantos, alguém se lembra do filme ou do livro? Quantos judeus que ele salvou ali, aquela pessoa salvou? Uma turma, né? Ninguém lembra, mas tudo bem. Vários. Olha, pastor, lá na Segunda Guerra Mundial teve gente que mentiu e salvou vidas. Aí eu virei e falei assim: mas nós não estamos na Segunda Guerra Mundial, meu irmão. Se usar esse argumento para viver mentindo, é confusão. É confusão, é conflito com a palavra. Esse é só um exemplo. Nós poderíamos falar de todos esses outros exemplos, mas o tempo não nos permite. Mas o que eu queria destacar aqui é: nós temos que tomar uma posição firme contra as obras do diabo. Cuidado, meu irmão. Não deixe que Satanás destrua você. Não deixe que Satanás faça um ninho na sua cabeça. Eu sempre gosto de comparar com essa história, né? A gente está andando pela rua, um passarinho bom de mira pode nos acertar, não é verdade? Está andando na rua, o passarinho acerta a gente, né? Isso acontece. Às vezes, no carro, né? Você estaciona o carro debaixo de uma árvore, quando você chega lá, o carro está todo borrado. Aí a gente fica com o carro assim para o resto da vida, não é, irmãos? Ou a gente para no primeiro posto e dá um jeito de tirar aquela sujeira logo. Se a gente faz isso com o carro, por que na nossa vida espiritual muitas vezes nós convivemos com a sujeira do diabo, irmãos? Por que muitas vezes nós vemos as coisas que o diabo está colocando no mundo lá fora como valores normais, adentrando igrejas? Por exemplo, você sabia que tem crente cabeça de vento por esse Brasil afora defendendo o casamento gay? Eu não sei se é crente, né? Não sei se é um crente muito confuso ou se não é crente. Mas existe. Um absurdo. Coisas do nosso tempo. Coisas dos nossos dias. Que só tem uma explicação. O inimigo confundiu a cabeça dessas pessoas. E a Bíblia nos fala, irmãos, em Tiago 4,7, eu citei, para nós nos sujeitarmos a Deus, mas resistirmos ao diabo. Muitas vezes há pessoas que fazem o contrário. Resistem a Deus e se sujeitam ao diabo. O crente, irmãos, não pode viver uma paranoia. Tem crente por aí que está vivendo um tipo de cristianismo paranoico. Tudo é o diabo para ele. Diabo para lá, diabo para cá.
Não é nada disso que eu estou falando, irmãos. Cristo garante a nossa segurança. A palavra de Deus nos diz em 1 de João 5,18 que todo que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, que é Jesus, o guarda e o maligno não lhe toca. Deus nos guarda, o diabo não pode tocar em nós, irmãos. Não precisa ter medo do diabo. Tem gente que vê diabo até debaixo da toalhinha, atrás da porta e por aí vai, né? Certa vez uma pessoa, isso no tempo de seminário, né? Estou vendo o tapete aqui, tinha um tapete assim na sala, bonito como esse, mas com os desenhos diferentes. Recebi uma pessoa em casa e a pessoa não parava de olhar para o tapete. Olhar para o rosto dela, olhando para o tapete. Aí ela começou a falar, olha, esse tapete deve ter sido consagrado para o diabo. Falei, por quê? Olha ali tem 2 olhos, ali tem uma boca, ali tem uma mão. Falei, olha, isso aí até na parede do banheiro, lá de casa, no azulejo, na nuvem, no chão, a gente vê o que quiser ver, né? Isso tem um nome até que eu não lembro agora o que é. Mas tem nada a ver com isso. Não é paranoia, irmãos. É ser realista. É a gente ter discernimento, porque o inimigo existe. E vencê-lo em nome de Jesus. E hoje, eu gostei muito na hora que o pastor leu, lembrou o texto que a Bíblia diz, nos garante que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Amém, amados? Nós temos que lutar. Meus queridos, gostaria de finalizar falando um pouquinho sobre deserção. O Código Penal Militar diz o seguinte: desertor é aquele que pratica o crime de deserção, conforme listado no Código Penal Militar, Decreto-Lei número 1001, de 21 de outubro de 1969, artigo 187. Olha o que é deserção: ausentar-se o militar sem licença da unidade em que serve ou do lugar em que deve permanecer por mais de 8 dias. Pena, detenção, de 6 meses a 2 anos, se oficial a pena é agravada. Isso é lei brasileira, lá dos militares. Por que, irmãos, que eu li isso? Só para a gente pensar que nós, como soldados de Cristo, não podemos abandonar as armas. Temos que lutar o bom combate. Não seja você o próximo desertor, a próxima desertora. Não deixe de lutar. Isso é crime perante os homens, é pecado perante Deus. Nós temos que lutar o bom combate. Sabe como a Bíblia classifica os desertores espirituais? A Bíblia os classifica como covardes. Covardes. Lá em Apocalipse 21:8, diz assim: enquanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Por que os desertores espirituais, amados, são classificados como covardes? Eu li essa semana um trechinho do livro do reverendo Evandro Luiz da Silva, que se chama Coragem para ser diferente. Para ser um cristão verdadeiro e lutar o bom combate, nós temos que ter coragem. Não abandone a sua fé. Não abandone o seu Deus. Permaneça firme, meu irmão. Combata o bom combate. Lute a luta da fé. E Deus te abençoará em nome de Jesus. Amém? Amanhã nós queremos continuar, se Deus nos permitir. Mas antes, gostaria de fazer mais uma oração. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos chamou para lutar o bom combate. Obrigado porque essa igreja é uma igreja batalhadora e é uma igreja vencedora, Pai, porque ela persevera através da fé, lutando, a Deus, este combate espiritual contra o mundo e seus sistemas corrompidos, contra seus valores invertidos. É um povo, a Deus, que luta o combate contra a carne, a velha natureza, a natureza de Adão, que muitas vezes tenta nos subverter também, mas é uma igreja também que luta contra esse inimigo espiritual que é Satanás, esse inimigo que o Senhor Jesus já venceu quando o despojou
lá na cruz do Calvário. Louvado seja o teu nome, ó Pai. Obrigado, ó Deus, porque a vitória vem de ti. Obrigado, Pai, porque a tua vitória é a nossa vitória. Mas, ó Pai, eu oro em favor daquele que talvez está enfraquecido nessa noite, ó Pai. Em favor daquele que talvez está, ó Deus, com a sua vida sendo atribulada de todos os lados, ó Pai, por tentações, por lutas espirituais. E nós clamamos a Ti, ó Pai, dá a Tua vitória em nome de Jesus. Abençoa, Senhor Deus, o casamento de cada família aqui desta igreja. Abençoa, Senhor Deus, os jovens dessa igreja, os filhos dessa igreja, nas suas faculdades, nos seus cursos, no meio dos seus amigos, que eles sejam sal da terra e luz do mundo. Ó Deus, transforma, Senhor Deus, a mente daquele que talvez já está negociando valores que o Senhor concedeu por um simples prato de lentilha, por um momento de prazer efêmero, por uma amizade que não condiz com a Tua palavra. Guarda, Senhor Deus, o coração do Teu povo, guarda a mente do Teu povo. Dá-nos a Tua bênção, ó Pai, que essa igreja persevere fiel, ó Pai, e firme como ela é, até a volta de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós oramos e Te agradecemos. Amém.